Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou mostrar o episódio 1 da primeira temporada do programa de TV Fargo. O filme começa na Nevada, Minnesota em 2006. Aparentemente, é baseado em uma história real, mas isso é discutível. Um homem chamado Lorne Malvo está dirigindo seu carro em uma estrada com neve. Batidas rítmicas altas podem ser ouvidas em seu tronco. Então, de repente, um servo passa correndo por seu carro e Malvo desvia para a neve e bate. O homem em seu porta-malas consegue manter o porta-malas aberto e foge apenas meio vestido. Malvo caminha lentamente até o servo morto, sem se importar com o homem fugindo. Enquanto isso, Per Nigar está conversando com seu marido Lester Nigar, que está prestando atenção nos sons que a lavadora está fazendo. Per lembra a ele que eles estão trazendo bolo de carne para o jantar de aniversário do sobrinho de Lester. Lester diz que a máquina de lavar está fazendo um barulho irritante hoje. Então Per o faz se sentir mal quando ela menciona como o irmão de Lester, Chase, pode pagar a bela máquina de lavar e secar roupa europeia. Ela brinca e diz que se casou com o Nigar errado. Lester diz que sua loja é lenta, mas Per diz que Lester sempre diz que é lenta. Ela diz a Lester para se esforçar mais como Chase. Ela não para de se gabar do cunhado. Até diz que Chase sabe como consertar as coisas em casa e gostaria que Lester fosse como ele. Lester então desce para verificar a lavadora. Ele apenas olha para ele, mas não faz nada para consertá-lo. No trabalho, Lester tenta vender seguro de vida para um casal. O casal está apenas tentando colocar a gestante no plano de saúde dele. No entanto, Lester é persistente com seu péssimo discurso de vendas. Isso desanima o casal já que a conversa se torna mórbida. Eles saem sem nem mesmo levar um folheto. Depois do trabalho, Lester procura uma nova lavadora que não pode pagar. Então, seu antigo valentão do colégio, Sam, interrompe o sonho de Lester. Os filhos de Sam são dois adultos muito lentos chamados Mickey e Moe. Sam chama Lester de palavra com N porque o sobrenome dele soa parecido. Sam se gaba de que sua empresa de transporte rodoviário está indo muito bem. Então Sam coloca os braços em volta de Lester e conta a seu filho a história de colocar Sam em um tambor de óleo e jogá-lo na estrada. O submisso Lester não se defende e apenas permite o ataque. Sam então comenta sobre como a esposa de Lester, Per, deu a ele uma excitação de 5 dedos durante o ensino médio. Lester tenta ir embora, mas Sam continua a intimidá-lo. Então Sam finalmente dá um soco no rosto de Lester. Na sala de emergência, Lester espera sua vez enquanto se senta com Lorne Malvo. Malvo se pergunta o que aconteceu com o nariz de Lester. Lester menciona seu valentão do colégio. Sam deu um soco na cara dele. Ele até revela que sua esposa deu uma boa ajuda a Sam no ensino médio. Malvo diz que se ele fosse Lester, teria matado Sam. Lester então conta todas as coisas ruins que Sam fez com ele, incluindo colocá-lo em um tambor de óleo. Malvo fica chocado ao saber que Sam ainda está vivo. Lester então sugere de maneira um tanto brincalhona que Malvo deveria matar Sam por ele. Malvo pede esclarecimentos enquanto uma enfermeira tenta fazer com que Lester vá com ela. Lester tenta esclarecer que não quer que Malvo realmente mate Sam. Malvo diz que só precisa de um sim ou não. Nesse mesmo momento, a enfermeira insta Lester a ir com ela para ser tratada. Lester grita sim enquanto se levanta para seguir a enfermeira sinalizando a Malvo que ele deveria matar Sam. Malvo tem um olhar muito astuto quando Lester se afasta. A policial Molly Salverson conta ao chefe Vernon o que ela acha que aconteceu com um carro batido abandonado. Eles percebem que o para-brisa está rachado e que o motorista deve ter batido a cabeça no para-brisa. Eles encontram sangue nos faróis e encontram o servo no porta-malas do carro. Eles seguem as pegadas do carro levando para a floresta. Enquanto seguem os rastros, eles conversam sobre a esposa grávida de Vernon. Então, eles se deparam com um cadáver congelado. Vernon chega em casa com uma linda casa e esposa. Ele beija sua esposa grávida, Ida. No jantar, eles conversam sobre o homem que ele encontrou congelado apenas de cueca. Ele parece ser um bom policial e cuida de sua esposa. Mais tarde, os filhos de Sam estão brigando por uma boneca inflável. Malvo os interrompe e ensina como lutar corretamente. Sam desce de seu escritório e se pergunta o que Malvo quer. Malvo insulta seus filhos, mas Sam se impede de machucar Malvo. Malvo diz que só queria dar uma boa olhada em Sam, então ele vai embora. No aniversário do sobrinho de Lester, Kitty abre a porta para convidá-los a entrar. Chase se gaba de todo o seu sucesso. Enquanto Per lembra Lester o quão mal sucedido ele é, Chase se pergunta o que aconteceu com o nariz de Lester e ele mente sobre escorregar no gelo.
Mais tarde, em sua garagem, Chase mostra sua coleção de armas para Lester. Ele mostra uma grande metralhadora escondida atrás de todas as outras armas. Lester a segura, mas imediatamente a deixa cair e quebra a arma. Chase está chateado. Chase então critica a vida de Lester. Chase até diz que finge que Lester está morto quando as pessoas perguntam sobre Lester. Deveria ser Chase olhando para Lester, mas Lester é um perdedor. Enquanto dirige, Malvo liga para seu chefe, que diz para ele terminar sua tarefa. Ele pede desculpas pelo atraso porque teve que fazer um desvio pessoal. Malvo estava seguindo Sam, que para em um clube de strip. Enquanto Sam está transando com uma stripper, Malvo vem por trás e esfaqueia sua cabeça. No meio da noite, Vernon recebe a ligação para investigar a morte de Sam. Ele é pego por Molly para ir ao clube de strip. Vernon e Molly reconhecem Sam ex e acham que Sam pode ter se metido em uma grande quadrilha de Fargo. No dia seguinte, Molly está olhando o arquivo de assassinato de Sam no café de seu pai. Vernon se encontra com ela. Molly diz que o homem seminu congelado outro dia não era o motorista porque ele não teve um ferimento na cabeça causado pelo para-brisa. Ela descobriu que o carro foi roubado, mas ainda não sabe a identidade do homem depois de verificar suas impressões digitais. Vernon fica impressionado com a meticulosidade de Molly e diz que um dia ela daria uma boa chefe. Enquanto isso, a esposa de Sam ex, Gina ex, está de luto pelo marido morto. Malvo liga para Mickey, um dos filhos de Sam. Malvo finge ser advogado e conta a Mickey que Sam deixou todo o seu dinheiro para seu irmão mais novo, Moe. Ele chega a um acordo com Mickey e diz a ele que o testamento diz que Moe era o filho favorito de Sam. Malvo encontra alegria em fazer pequenas coisas como essa para mexer com as pessoas. Posteriormente, Molly e Vernon estão questionando Gina se ela sabia de alguma das ações criminosas de Sam. O advogado de Gina diz que Gina é completamente inocente e não sabe de nada. Ao fundo, você pode ver Mickey batendo em seu irmão mais novo, Moe. As mentiras de Malvo certamente funcionaram com os idiotas. Molly entra para enfrentar Mickey e Gina apenas ri da situação. Mais tarde, Lester vai trabalhar. Ele fica chocado ao descobrir que precisa retirar o arquivo do seguro de vida de Sam. Lester se pergunta se seu encontro com Malvo teve algo a ver com a morte repentina de Sam. Ele vai ver Malvo e pergunta se ele matou Sam. Malvo diz que Lester é quem matou Sam desde que ele disse sim no hospital. Malvo diz a Lester que não há regras na vida e Lester precisa aprender a se defender. No departamento de polícia, Ida liga para o marido e avisa que tudo está caindo. Eles vão ter um bebê e suas vidas mudarão para sempre. Mais tarde, Molly avisa Vernon que alguém no hospital disse a ela que alguém chegou outro dia com um ferimento na cabeça. E aquele cara estava conversando com Lester sobre Sam ex. Ela acha que a caixa do carro abandonado pode estar ligada à morte de Sam de alguma forma. Molly diz que vai passar na casa de Lester para fazer perguntas a ele. No entanto, Vernon diz a ela para encerrar o dia e ele fará isso sozinho. Em casa, Lester está no porão tentando consertar a máquina de lavar. Pero faz comentários condescendentes sobre suas habilidades, especialmente porque a máquina de lavar parece pior do que nunca. Pero está chateada porque a máquina de lavar estragou. Ela diz que Lester não é nem metade de um homem. A mãe dela avisou Per para não se casar com Lester porque ele é um perdedor. Em seguida, ela admite não querer olhar para Lester durante os momentos íntimos porque gosta de imaginar outros homens. Lester exige que ela retire esse comentário. Então ele pega o martelo. Per provoca ele um pouco mais porque ela não acha que Lester tem coragem de fazer isso. Lester acerta com o martelo e o sangue começa a pingar. Então Lester continua a bater nela até que ela caia. Ele bate nela até que o sangue espirre em um pôster próximo. Em pânico, Lester começa a tirar suas roupas e bolsas de tudo, então esconde a arma do crime atrás da máquina de lavar. Mais tarde, ele está com sua roupa nova e liga para Malvo. Ele admite ter matado a esposa e pede a Malvo que venha ajudá-lo na limpeza. No entanto, Lester tem segundas intenções ao pegar sua arma e colocar balas nela. Ele pratica tiro em Malvo, pois planeja atribuir o crime a Malvo. Alguém bate na porta, mas é Vernon quem está lá para questionar Lester. Vernon questiona Lester sobre sua visita ao hospital por causa do nariz. Vernon quer saber a identidade do homem com quem falou. Lester mente que nunca falou com ninguém sobre Sam ex no hospital. Vernon está bastante desconfiado, pois Lester é muito inquieto. De repente, Vernon vê alguns respingos de sangue que Lester havia deixado. Ele faz Lester sentar no chão e verifica o que aconteceu no porão.
Lester nega que tenha algo a ver com isso. Vernon fica chocado ao ver Per morta. Ele pede reforços, mas de repente Malvo está bem atrás dele. Malvo atira nele com a arma que Lester havia preparado. Vernon cai no chão após o segundo tiro, enquanto os despachantes tentam descobrir o que está acontecendo. Vernon morre rapidamente. Malvo se pergunta se há mais balas para a arma. Lester responde que não. Malvo coloca a arma no porão enquanto desce as escadas para ver Per. Lester percebe que foi atingido por uma bala perdida em sua mão e agora outro policial que acabou de chegar. Lester desce as escadas correndo, mas não vê Malvo. Molly olha pela janela e encontra Vernon morto. Então ela pede reforços. Ela arromba a porta e saca sua arma. Ela verifica o pulso de Vernon e fica triste por saber que ele está morto. Enquanto isso, Lester não sabe o que fazer. Ele anda de um lado para o outro até ver o pôster. E se você estiver certo e eles errados? Ele corre de cabeça para ela e bate a cabeça na parede. Molly vai até o porão e encontra os dois Nigahars no chão. Molly verifica os dois pulsos e descobre que Lester ainda está vivo. Felizmente, o backup está lá para ajudá-la. Ela parece confusa com toda a cena do crime. Depois que a cena do crime é processada, Molly nota 2 latas de tinta destinadas ao quarto do bebê de Vernon. Molly leva as latas de tinta para Ida, a esposa de Vernon. Ela fica arrasada ao ver Molly lá com as latas de tinta sabendo que seu marido faleceu. Em algum momento no passado, em Duluth, Minnesota, Gus estava patrulhando e viu um carro passando voando por ele. Ele sinaliza para o carro encostar e ele para. É Malvo no carro que vimos anteriormente no filme. Malvo avisa Gus e diz a ele que pode ser melhor para Gus simplesmente ir embora. Gus diz a ele para sair do carro. No entanto, Malvo diz que Gus vai se lembrar desse dia. O dia em que Gus decidiu deixá-lo ir e permitiu que Gus visse outro dia com sua filha. Malvo abre a janela e vai embora sem qualquer resistência de Gus. Assim que Lester acorda de seu próprio ferimento na cabeça, ele percebe o buraco em sua mão por causa do chumbo grosso. Enquanto isso, Molly está com seu pai, que tenta convencê-la a trabalhar no restaurante em vez de ser policial. Molly não quer. Ela decide ir para o trabalho porque não consegue superar o quão suspeita era a cena do crime.